Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa segunda-feira, primeira edição dessa semana, para a gente falar sobre o nosso Vasco da Gama. Como eu faço em todo início de semana, desejo para você uma ótima semana, que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala de Vasco todos os dias, de torcedor para torcedor, com opinião, informação, enfim, e te deixando sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso Vasco da Gama. A única coisa que eu te peço é a sua inscrição. Tá chegando aqui agora, se inscreva, tem muita gente nova chegando no canal. Muito obrigado aí a todo mundo. Peço o like também, que ajuda o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos. Eu sei que você tá chateado com o Vasco, eu também tô muito chateado com o Vasco, mas eu não tenho culpa, né, do momento do Vasco. Então eu te peço o like para ajudar aqui o meu trabalho. Se você gosta de mim, gosta do meu trabalho, deixa o like, que é muito importante, e se inscreva. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre o zagueiro Nathan Silva, que está em negociações com o Vasco, né? O Vasco tá buscando aí contratar um zagueiro, mas não consegue fechar com ninguém, né? O alvo da vez é o Nathan Silva, ex-Atlético Mineiro. Você vai ter detalhes aqui nesse vídeo sobre isso. A gente vai falar sobre Fernando Diniz também, né? Escutar aqui o treinador do Vasco e falar sobre uma possibilidade de demissão, né, do Fernando Diniz, que tem um aproveitamento muito baixo no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, depois da vinheta a gente começa. A vinheta rodou agora. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Se você quer adiantar o saque do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo e as informações estão aparecendo na sua tela, beleza? Trabalhou de carteira assinada, tem uma grana presa lá no seu FGTS, a Mais Ágil adianta o saque para você. Tamo junto, Mais Ágil, parceira aqui do nosso canal. Informações na tela e também na descrição desse vídeo. Bom, vou começar aqui dando uma olhada nessa tabela, né, do Campeonato Brasileiro. O Vasco se complicando, né, no campeonato. O Vasco até pode entrar na zona do rebaixamento hoje, mas é difícil isso acontecer, porque para o Vasco entrar na zona do rebaixamento, o Vitória tem que pontuar contra a equipe do Flamengo no Maracanã, né? Então é difícil imaginar que hoje o Vitória vá conseguir evitar uma derrota, né, diante do Flamengo no Maracanã. Mas, caso o Vitória consiga o empate, né, o Vasco entra na zona do rebaixamento. Vamos dar uma olhada nos jogos, né, da rodada, a rodada 21 do Campeonato Brasileiro. Tivemos Bragantino 4, Fluminense 2, Cruzeiro 2, Internacional 1, Grêmio 0, Ceará também 0, Vasco 2, Corinthians 3, Bahia 2, Santos 0, Fortaleza 0, Mirassol 1, Juventude 1, Botafogo 3. Esses dois resultados bons para o Vasco, né? Duas equipes que estão ali na zona do rebaixamento e perderam em casa, né? O Fortaleza e o Juventude. O São Paulo venceu o Galo por 2-0. A rodada se encerra hoje com Palmeiras e Sport, Flamengo e Vitória. Classificação: Flamengo é o líder 43, Cruzeiro é o segundo colocado 41, Palmeiras tem 39, é o terceiro colocado. O Bahia é o quarto, tem 36. Botafogo chegou na quinta colocação, 32. E fechando ali o G6 é o Mirassol, 32 pontos também. São Paulo em sétimo tem 32. Bragantino em oitavo tem 30. Fluminense é o nono, tem 27. O Ceará é o décimo colocado, tem 26 pontos. Corinthians, 11º, 25. Atlético Mineiro tem 24. Inter tem 24. Grêmio tem 24. E o Santos é o 15º, tem 21 pontos. O primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Vasco. O Vasco tem 19 pontos. Dentro da zona tem Vitória, também com 19 pontos. Depois do Vitória, o Juventude com 18. O Fortaleza tem 15 pontos, já está se complicando bastante no campeonato, né? E o Lanterna é o Sport Recife, com apenas 10 pontos. Eu acho que Sport e Fortaleza já estão bem encaminhados aí para a segunda divisão. E a outra vaga vai ficar ali entre Vasco, Vitória e Juventude. Esses três times aí vão lutar contra o rebaixamento até o final. Enfim, meus amigos, a situação
é muito preocupante no Vasco da Gama. Muito preocupante porque o time não consegue desempenhar, não consegue vencer, e com o Fernando Diniz o aproveitamento é péssimo. Julinho, você acha que a culpa é do Fernando Diniz? Acho que ele tem a sua responsabilidade, mas não é o maior culpado não, com certeza não é o maior culpado. Mas eu acho que o Fernando Diniz não é o treinador para esse momento do Vasco. Não é o treinador que vai conseguir tirar o Vasco desse buraco, porque os números vão contra isso, né? Os números do Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro, pegando Vasco, pegando Cruzeiro, pegando Fluminense, os últimos 34 jogos que o Diniz tem no Campeonato Brasileiro, eu acho que ele venceu 4. Então, assim, números muito ruins, né? É muito difícil de imaginar que o Fernando Diniz vai conseguir dar uma reviravolta e começar a pontuar. Cara, o Fernando Diniz consegue vitórias incríveis, né? As vitórias que ele conseguiu com o Vasco foram vitórias incríveis. O 3-0 contra o Fortaleza em São Januário, o 3-1 contra o São Paulo no Morumbi, o 6-0 contra o Santos no Morumbi. Vitórias, enfim, de empolgar o torcedor, né? Com o Vasco jogando bem, jogando bonito. Mas acontece uma vitória dessa a cada 2 meses. E aí não adianta, né? Aí o Vasco vai acabar sendo rebaixado. Nesse momento, não tem nenhuma conversa dentro da direção do Vasco sobre uma demissão de Fernando Diniz, né? Pedrinho gosta muito, né, do Fernando Diniz, mas acho que essa semana é decisiva. Dependendo do resultado na Copa do Brasil e principalmente o jogo contra o Sport no final de semana, se o Vasco não conseguir vencer o Sport lá na Ilha do Retiro, acho que vai ficar uma pressão muito grande em cima do Fernando Diniz e aí uma demissão pode acontecer. Vamos aguardar, meus amigos, vamos aguardar, mas a situação é complicadíssima. Vamos ouvir aqui o Fernando Diniz, né, falando sobre o momento do Vasco, a partida de ontem, que ele disse que foi uma das piores. Enfim, vamos escutar o treinador do Vasco falando sobre tudo isso. Na questão da improvisação, o Nuno, ele jogou algumas partidas de ponta, mas o Nuno não tem característica de ponta, como o Garré não tem característica de ponta. São jogadores que jogam muito mais por dentro do que pela ponta. Não são jogadores de velocidade, não são jogadores de drible, não são jogadores rápidos, são jogadores que têm uma boa condição técnica e têm um jogo de aproximação. Pelo menos assim que eu enxergo o Nuno. Ele pode jogar de ponta, mas vindo jogar por dentro, como ele fez e tem feito comigo constantemente. Em algumas situações ele fica na ponta aberto. Mas ele joga, como ele jogou contra o Santos, de falso 9, jogando perto da bola. Então, não acho que foi uma improvisação. Eu acho que o Nuno ele pode jogar de 8, ele pode jogar de 10, ele pode jogar aberto, mas o jeito dele jogar não modifica. E a gente precisava ganhar o jogo, empatar e ganhar o jogo. Então, a gente empatou o jogo com essa mudança. O Nuno de 8 passou a render mais do que ele estava jogando no começo do jogo. Mas ficou mais participativo. E o Calmon Barros é um jogador que joga mais de 5 do que de 8. Depois entrou no lugar do Jair. Então, se a gente quer ganhar o jogo, a modificação ela tem total justificativa. Então, não é questão de ser uma improvisação. Talvez se ele não fizesse, se tivesse colocado o Cauã, a tua pergunta ia ser, mas você precisava empatar o jogo e virar, e você bota um volante com característica defensiva para tentar, provavelmente seria isso. Então, toda hora falando com vocês, eu não vou fugir das responsabilidades do jogo, muito pelo contrário. Fazendo a avaliação do jogo, eu vou fazer um recorte um pouco maior. Eu acho que em uma semana era um céu sem limite, e agora é um sentimento de depressão muito grande. Porque, assim, ganhar do jeito que ganhou do Santos e depois fazer as 2 partidas que a gente fez, que foram as 2 piores partidas sob meu comando. E isso eu tenho responsabilidade máxima, tanto numa como na outra. Se o time joga mal, como jogou hoje, e lá em Caxias, que a gente, em Caxias, muito mais pelo aspecto anímico, a gente correu menos, a gente lutou menos, a gente se dedicou menos, a gente estava menos concentrado e mereceu perder. E o Juventude teve tudo isso a mais que a gente. E hoje, de alguma forma, o Corinthians também teve mais, correu mais, taticamente foi melhor e mereceu ganhar o jogo. Então a gente precisa, assim, a gente não é aquilo que aconteceu contra o Santos, eu acho que fez um mal que não devia fazer. Aquela vitória, uma vitória que ela tinha que se encerrar ali, colher o que tinha de bom naquilo e seguir. Porque a gente não tinha feito nenhuma partida, em São Januário não tinha nenhum jogo que a gente fez como a gente fez o de hoje. A gente não mereceu vencer o jogo. Contra o Grêmio nós merecemos vencer, contra o Vale merecemos vencer, contra o Bragantino merecemos vencer, e hoje a gente mereceu perder o jogo como a gente mereceu perder em Caxias. Aí, né? E eu quero a sua opinião. Você é a favor da demissão de Fernando Diniz ou você acha que não? Tem que manter o treinador? Deixa aqui nos comentários. Para encerrar esse vídeo, meus amigos, vamos falar sobre possível reforço. O Vasco tenta a contratação do zagueiro Nathan Silva,
ex-Atlético Mineiro, que atualmente está no Pumas, do México. O Vasco também tentou contratar o zagueiro Joaquim, do Tigres, também do futebol mexicano, mas o defensor sofreu um choque de cabeça nesse final de semana e foi para o hospital. Como o zagueiro entrou ali no protocolo de concussão e está no hospital em observação, a sensação de momento no Vasco é que a contratação do zagueiro Joaquim não deve avançar. O Vasco precisa de mais urgência, né, na contratação de um jogador para essa posição. E falta pouco tempo para a janela fechar também, né? Nessa semana a janela de transferências se encerra. Em paralelo a essa negociação com o Joaquim, o Vasco também já tentava a contratação de Nathan Silva, que atualmente está no Pumas do México. O zagueiro brasileiro tem 28 anos de idade e é titular da equipe mexicana. O Vasco quer acelerar as tratativas para fechar a compra em definitivo do atleta. Fernando Diniz aprovou o nome do zagueiro, que também despertava interesse aí de outras equipes. Nathan Silva foi revelado pelo Galo e foi campeão brasileiro da Copa do Brasil em 2021 pelo Clube Mineiro. O zagueiro foi vendido por 4 milhões de dólares, aproximadamente 20 milhões de reais no meio de 2023. O zagueiro Nathan Silva é irmão do Erley, zagueiro que atuou pelo Vasco da Gama ali nas temporadas de 18 e 19, não lembro se 2020 também, mas 18 e 19 sim. Enfim, então o zagueiro Nathan Silva é a bola da vez para pintar no Vasco da Gama. Vamos aguardar. Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações, até a próxima.